ministro Dias Toffoli, Supremo Tribunal Federal, determinou a nulidade absoluta de todos os atos praticados contra o ex-governador Beto Richa nos processos da Lava Jato e das operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro. Na decisão, Toffoli determinou o trancamento das persecuções penais instauradas contra Richa nas respectivas operações. O pedido foi feito pela defesa de Richa, que alegou a atuação ilegal e parcial de procuradores e membros da Lava Jato, incluindo o ex-juiz Sérgio Moro e também o ex-procurador Deltan Dallagnol, e também o então procurador Diogo Castor de Matos. Na decisão, Toffoli destacou que houve atuação ilícita na Lava Jato e que os diálogos obtidos na operação Spoofing evidenciaram uma, entre aspas aqui, atuação coordenada entre a força-tarefa e o juiz Sérgio Moro na tentativa de incriminar o requerente, mesmo antes de haver denúncias formuladas contra ele no âmbito das operações Integração e Piloto, fecho aspas aqui. Eu vou abrir aspas novamente, revela-se incontestável o quadro de conluio processual entre acusação e defesa em detrimento de direitos fundamentais do requerente, que nesse caso é o ex-governador Beto Richa. Calazans, 2 minutos. Olha, eu esperava essa decisão e eu me lembro quando o ex-governador Beto Richa ele foi preso, né, e a esposa dele também chegou a ser presa, e a determinação da prisão era uma prisão temporária. Prisão temporária é uma prisão que tem um prazo determinado e ela serve para averiguar, né, situações que estejam ocorrendo naquele momento e que a pessoa presa, mesmo que ela não venha a ser condenada depois do mérito, mas naquele momento ela está atrapalhando as investigações. Ela tem que ser tirada da cena por um determinado período para que ela não atrapalhe as investigações, porque ela pode ameaçar alguma testemunha, ela pode desfazer documentos, enfim, né? Ela tem que ser retirada coercitivamente daquele local. Só que um detalhe, quando aconteceu a prisão, o fato que justificou a prisão do ex-governador Beto Richa era um fato que tinha acontecido anos antes, cerca de 5 anos antes. Então não havia justificativa para aquela prisão preventiva naquele momento. Operação Lava Jato, todas as operações anticorrupção, aliás, que aconteceu no Brasil, fundamental para a nossa história, descobriu muita coisa, maior operação do mundo, mas houve sim erros, houve sim excessos, e o caso da prisão do ex-governador Beto Richa é um grande exemplo de um excesso, de uma atuação efetivamente política, porque foi no momento em que ele estava na candidatura para o Senado, inclusive, e nunca mais conseguiu se reconstituir politicamente. A candidatura dele foi para o espaço, acabou. A imagem dele foi abalada, a esposa foi presa, entendeu? Então, assim, houve uma atuação efetivamente para impedir que ele fosse eleito, porque na cabeça dos investigadores naquele momento, né, não era concebível que ele conseguisse o foro privilegiado a partir do momento que ele fosse eleito senador. Então, se não pode conseguir o foro privilegiado, criaram uma situação, cria-se uma prisão, faz-se uma prisão ilegal porque ela gera uma repercussão e assim evita-se que aquele agente público, aquele agente político consiga o foro privilegiado. Mas é absolutamente indevido esse tipo de atuação, independente de qualquer questão política, sabe, com Beto Richa. O fato é que eu, como jurista, não tenho como deixar de reconhecer de fato que houve excesso, que aquela prisão, inclusive em especial, foi uma prisão ilegal, então esperava de fato que viesse essa decisão. Vamos lá, Rejane, tua vez. Bom, há mais ou menos 2 meses a gente entrevistou ele aqui, né, nessa bancada, e a minha pergunta foi especialmente essa, né, sobre a Lava Jato, sobre o que Dallagnol tinha se referido a ele, porque estava no atrito ali. E ele pontuou muito bem a injustiça, a perseguição e a humilhação que ele sofreu. Eu morava em Curitiba na época e eu vi de perto tudo acontecendo, né? A dona Fernanda ali sendo realmente humilhada, a casa da mãe dele sendo, eu posso colocar como invadida, não sei, porque foi, né, uma entrada ali meio estranha. Mas enfim, né? O Beto Richa sempre foi uma pessoa muito bem vista em Curitiba pelas pessoas, né? Ele, além da aparência dele, ele como a personalidade toda sempre foi muito bem visto lá. Eu vivi lá nesse período todo, então eu sei do que eu estou falando. E agora ele está de volta, Paulo. Eu tenho certeza que ele vai sair aí candidato, quem sabe a prefeito, né? E vai vir mais forte do que nunca. Edivaldo Magro. Paulo, você sabe que uma das coisas que mais entristeceu absurdamente Beto Richa foi exatamente esse episódio da prisão da mulher dele. Ele esteve aqui.
Ele esteve aqui policial nessa bateu bancada e na ele falou porta isso. às 6 Edvaldo. horas da manhã. Eu vi pessoalmente numa situação lá em Cascavel, Beto Richa chorando ao contar essa situação. E curiosamente aconteceu isso no dia 11 de setembro, que era dia do aniversário do pai dele, né? Então ele traz essa mágoa, né, sem entrar nos refinamentos jurídicos. Naquele momento, aqueles arroubos, né, das vaidades de promotores e juízes, da Lava Jato, essa coisa toda. Não é o caso dele, mais específico, né, que no governo do Paraná. Isso o marcou de forma indelével, muito profundamente esse episódio. E ele se dedicou nos anos seguintes, né, a tentar uma cadeira novamente, voltar à cena política, elegeu-se com uma dificuldade enorme. Para minha surpresa, né, qualquer expectativa, eu dizia aqui que ele seria um dos mais votados do Paraná, era fácil estimar 200 mil votos para ele, fez menos de 70 mil votos, 69 mil votos, mas está de volta à cena política. Eu acho que essa decisão da Justiça aí avaliza ainda mais essa trajetória dele, que tem o meu mais absoluto respeito, em que posso fazer diversos recortes na trajetória dele, principalmente com relação a pedágio, né, e em tantas outras situações, mas eu, de certa forma, fico feliz com essa decisão, que acontece de forma tardia, né, porque quando se aplica o peso da lei de forma tão injusta, eu diria, para a circunstância em que ela é aplicada, como bem discorreu aqui o Calazans, tem bem mais propriedade do que eu para falar desse aspecto jurídico. Eu acho que quando mais tarde, né, acho que falha, né, tarda, mas não falha. Eu acho que se fez justiça com relação a tudo que ocorreu e entende-se dessa forma a decisão jurídica que ele foi inocentado. É essa decisão, né? Essa decisão final é isso. Exatamente. É uma decisão anulado todo o processo. Absoluta. A nulidade. Então, quer dizer, encerra-se todo o protocolo, eu acredito, com relação à justiça, e aí segue a trajetória dele. De fato, como bem disse a Regiane, que ele é admirado pelas pessoas. Eu acho que os animaizinhos também gostam. Ele gosta muito de cachorrinhos também, não só de pessoas. Vai o Zé. A pressa é inimiga da perfeição. O que aconteceu na Lava Jato foi uma grande operação importante para o país, descobriu muita coisa com essa operação Lava Jato, só que ao mesmo tempo, o que aconteceu? Igual o Calazans falou, o ego de, às vezes, alguns promotores, de alguns agentes, acabaram criando vícios e erros no processo que levou e prejudicou muita gente com isso e colocou muita gente no balaio que às vezes não tinha nada a ver com a história, né? Nada a ver com a situação. Eu não estou aqui para defender o Beto Richa ou outros políticos assim por diante, mas quantos vícios não aconteceram? Por quê? No auge daquela operação, estava todo mundo se comentando, todo mundo falando sobre a operação, e tem que fazer. Às vezes não tinha nem a certeza, nem o caminho exato para se percorrer, mas iam colocando, aceitando. Lógico que depois foram vendo algumas situações e a defesa agiu brilhantemente, né, apontando todos esses vícios, tanto é que o ministro do Supremo resolveu anular completamente as denúncias, né, contra o ex-governador.